Qual é o próximo tema aí pra gente tratar? Quer falar de gás? Vamos lá, eu queria começar... a Rede Globo de televisão ontem, né, fez uma campanha pro Luleta, né? A Rede Globo tá, tipo... né? Eu não entendi porque me parece que a Globo News rompeu, mas... Enfim, a Rede Globo tá lá falando do gás e o Lula tá indo pra essa campanha do gás como mais um complemento ao Bolsa Família na lógica de vou comprar o voto porque sim, tá? É um modelo de Brasil que não vai funcionar, é um modelo de Brasil falido, é um modelo de Brasil que se baseia em retirar dinheiro de quem trabalha e produz e ficar dando pras pessoas que estão, vamos dizer, quando muito, trabalhando um pouco. Essa é a merda. Então é um misto de pé de meia, com bolsa, com não sei o quê. Até quando você vai acumulando, é uma quantidade já significativa de dinheiro sendo colocada na mão de pessoas que hoje estão pouco produtivas. E isso está cobrando um preço muito grande para os setores produtivos do Brasil. Mas enquanto isso, Lula compra o voto dele, né? É a lógica, assim, da hiperproletarização do país, que é uma lógica que a gente precisa combater. E vamos lembrar, Xi Jinping já deu o recado dele sobre isso e foi bem claro, né? Mas vamos começar aqui. Vamos esses botijões. Famílias com até 2 integrantes poderão receber 3 botijões por ano. Com 3 integrantes, até 4 botijões. Com 4 pessoas ou mais, até 6 botijões por ano. Vão ter direito famílias inscritas no cadastro único com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A mudança de programas vai ser feita aos poucos. A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues em novembro. O governo espera triplicar o número de famílias beneficiadas, passando de 5 milhões para mais de 15 milhões até março do ano que vem. A autorização para a retirada do gás poderá ser feita de 4 maneiras. Por um aplicativo oficial que ainda será lançado, um cartão específico para o programa, por um tipo de vale emitido em casas lotéricas e agências da Caixa ou o cartão do Bolsa Família. Amigos, isso aqui é um país que deu errado. A gente precisa entender as coisas nesses termos. Isso aqui é um país que deu errado. Ah, mas pô, as pessoas precisam de gás. Veja, as pessoas não estão conseguindo arcar com o preço do gás. Isso significa que a nossa população está muito pobre. A gente sabe que a renda per capita do Brasil nos últimos 10 anos ela está estagnada. A gente sabe que a nossa produtividade está estagnada. E aí quando isso acontece, não tem erro, cara. Começa a faltar grana para coisa básica. E aí o governo começa a montar esses programas, né? Ah, vou montar esse programa aqui e ali, porque o governo precisa de voto. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios, com o YouTube Music num só app. Uma assinatura, 2 apps. Teste por um mês grátis. Sobre aumentar a produtividade, zero. Não há discussão sobre isso. Muito pelo contrário, né? Os setores que produzem no Brasil lidam com juros extorsivos. Eu vou trocar juros extorsivos, não só por conta da taxa Selic, mas por conta de spread bancário e a pouca vontade que os bancos têm em correr riscos emprestando dinheiro para negócios no Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, as discussões que envolvem ganho de competitividade no Brasil estão no caminho contrário. Quem mais contrata no Brasil está no Simples. Eu não estou falando de MEI, eu estou falando que está no Simples. Só as empresas no Simples e em outros regimes para pequenas e microempresas, tá? Pois bem, esses caras, eles são os maiores contratantes, por exemplo, do regime 6x1. Que estão lá atacando, não sei o que, escravidão. Imagina que assim, boa parte de quem contrata os pequenos negócios, que é quem contrata na prática no Brasil, esses caras têm gente no regime 6x1. A discussão é sobre penalizar esses caras. É aumento de imposto em produtos, serviços, insumos, tudo quanto é canto. Quando o cara vai olhar, eu entendi, é tudo na lomba de quem trabalha e produz, e aí o governo, agora você tem um botijão. Um botijão? Não dá pra manter uma porra de um país de pé nessa linha. Não dá. É real isso aí. Quem acha que vai manter o país nessa linha tá maluco da cabeça. Esse país já era. Esse modelo de país... vai esse vagabundo, esse bosta, esse cara que não tem nenhum sentido de ser presidente da República, essa merda desse Lula, que no fundo, assim, o demônio que migrou lá de Garanhuns, veio pra São Paulo, arrancou, vamos ser honestos, muito provavelmente arrancou o próprio dedo, que assim, perdeu o dedo mais inútil de todos, se você é destro, o dedo mindinho da mão esquerda, né? Aí foi lá, né, não pode ser demitido, não sei o quê, aí vai, vira sindicalista e fica, né, achacando o dono de empresa, fazendo acordo, depois entra pro PT. Esse vagabundo, esse cara, o demônio que surgiu nessa porra,
Que atraso, meus amigos. Porque o Brasil fez a porra do Plano Real lá nos anos 90. Aí era fazer reformas de competitividade no começo dos anos 2000. E aí talvez a gente, né, pegasse uma rota aí. Mas não. Em 2002 ganhou esta merda. Porque os brasileiros, não, agora vão dar uma chance pra esquerda. O Lula pintou, né, a barba, agora ele tá grisalho, então ele parecia um homem sério. Dali em diante, nós... Assim, o nosso destino foi destruído. Pensa na minha geração. Porque assim, a gente tem que olhar pra geração. Você que tem aí 40 anos. Cara, uma parte da sua vida você foi governado pelo PT. Pelo PT. E aí? E aí, assim, como é que fica, meu irmão? Como é que fica? Então, assim, é só essas políticas de retardado. Só o assistencialismo mais barato. Nenhuma preocupação em resolver os problemas das desigualdades regionais, não no sentido de tirar dinheiro de um fazer o outro ter dinheiro. Que essas são essas discussões infantis que a gente tem sobre desigualdade regional. Não, assim, ele não tratou de tornar o Nordeste rico. Só pra lembrar que quando acabou aquela merda, daquela farra, daquele crescimento econômico de mentira, com aquela merda daquela matriz econômica lá da Dilma, né? O lugar que nunca se recuperou economicamente foi o Nordeste. Vocês precisam entender isso. O Nordeste não se recuperou. São Paulo até voltou a se recuperar lá, depois do impeachment da Dilma e tal. O Nordeste não recuperou porque era um crescimento fictício. Mas tá caro. O que botaram de dinheiro em Pernambuco? Obras, refinarias e tal, com aquele bandido que morreu, do Eduardo Campos, que infelizmente legou pro mundo aquele leproso moral daquele dançarino, daquela merda, daquele João Campos que tá namorando aquela imbecil da Tabata Amaral, tá? Então quando botarem, quando nos legaram essa merda toda, né? Aí Pernambuco, tá aquele dia em Pernambuco, o que aconteceu? Nada! Você vai em Recife, tá triste de ver Recife. Recife é uma cidade triste de se ver. Um cheiro de esgoto por tudo quanto é lado. Você anda lá perto daqueles canais e tal, um cheiro, assim, é um cheiro que nem é tão alvitante. Ele tá assim, é um cheiro presente constante de esgoto. Aí essa putada administrando lá, dinheiro, nunca resolveram. Aí quem fala, não, dá botijão. Dá botijão pra galera, é isso, dá uns botijões aí, vai resolver. E aí, eleitoralmente, pra eles vai resolver. Dá um botijão, dá o auxílio, dá não sei o quê, e sobe a aprovação do Lula. Ah, painho, vem, painho, cuida de mim, painho. Olha só que legal. Porque às vezes eu falo essas coisas, né, mas tem que ser no cravo e na ferradura. Olha daqui, ó, economia regional. Nordeste é a região com maior queda na participação da renda do trabalho entre 12 e 23. Ou seja, Riso, literalmente o que eu falei. Sim. Literalmente o que eu falei. Nordeste tem menor rendimento domiciliar per capita de rendimentos do trabalho entre as regiões e redução mais acentuada da participação dos rendimentos do trabalho na renda total. Vamos traduzir aí. Já não era um local em que a participação dos rendimentos do trabalho de todos os brasileiros era alta. Hoje não apenas é a menor, como diminuiu. Então aquele crescimento que teve no Nordeste nos governos do PT foi fictício. Foi fictício. Só que eles vão manter a mesma lógica. Isso é demoníaco. É demoníaco. E essas pessoas vão continuar votando nele. Elas vão falar, não, papai Lula, eu vou votar em você, você é bom. O homem é bom. Vanessa Trindade mandou, dói demais pagar 27,5 de IR e não conseguir viver dignamente com o que me sobra. Você dá 1/4 do teu rendimento de IR pro governo. Vanessa, vamos lembrar, a gente não tá falando dos impostos estaduais e municipais que vão incidir sobre consumo e outras coisas. Tua vida é pagar imposto. Estão cobrando agora imposto pra locador, né? E eu adorei a justificativa. Não, mas só, fica tranquilo quando se você está locando um imóvel, né? Não vai incidir, não é você que vai pagar. Quem vai pagar é o dono do imóvel que está locando. É aquelas coisas de burro, né? Óbvio, ele vai pegar esse imposto e ele vai embutir no aluguel e vai cobrar, né? E por isso que ele tem um efeito inflacionário sobre o aluguel. E aí, o argumento é esse, que é igual aquela... Inclusive a taxação não serviu pra P nenhuma. Lembra disso, Riso? Lembro. É um saco, viu? Alguém me arruma um carregador? Ah, tá aqui. Segura na notícia da taxação aí que eu preciso botar uma coisa que a gente não reagiu ainda. Bora. Cadê? Não, vai falando, deixa eu achar primeiro. Bora.
Eu queria pegar uma matéria que saiu, Riso, falando sobre taxação da blusinha, que o governo não ganhou nada com isso. É isso pegando. Assim, o governo não ganhou nada com isso. Eles só taxaram a galera e não ganhou nada. A taxação... Assim, então as pessoas estão consumindo menos, ou penalizou as pessoas, o governo não arrecadou mais, ou seja, todo mundo se ferrou. Sabe quem ficou feliz? O velho da van. Quem ficou feliz? A Magazine Luiza. Quem ficou feliz? As empresas amigas do governo, que curiosamente, no velho da van não vou botar, mas se aliaram ao governo Lula antes das eleições. Olha aqui, ó. Parabéns pra Haddad, parabéns. Taxa das blusinhas arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduz o consumo de 14 milhões. Tributo aprovado em junho do ano passado impõe cobrança de alíquota de 20% sobre compras internacionais de até $50. Então vamos lá, a taxa da blusinha arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduziu o consumo de 14 milhões. Olha que legal. Então é o seguinte, o brasileiro ficou mais pobre. E o suposto efeito positivo, que seria o efeito arrecadatório, que não tem nada de positivo nessa merda aqui, não aconteceu. Ficou no teu lombo. Você ficou mais pobre. Por que você ficou mais pobre? Você perdeu a tua capacidade de consumo. Então aqueles produtos que você importava e aí, né, participava, você integrava aí no teu patrimônio, participava na tua vida, de uma blusa, de uma roupa, de um pequeno aparelho eletrônico, de um brinquedo que você comprava, acabou. Você não tem acesso mais a eles. Né? Você vai ter que ir lá na Magazine Luiza comprar lá daquela bosta da Magazine Luiza. Que no fundo, o que eles têm na Magazine é o monopólio do acesso ao mercado da China. O que eu acho maravilhoso disso, Riso, desculpa ter que me estender nisso, mas a gente tem que falar que esse país é um país de filho da puta, entendeu? Vocês se irritam com as palavras que eu uso, mas se a gente não ficar tratando as pessoas por filhas da puta que elas são, porque as pessoas estão ferrando a tua vida, né? A gente não vai se lembrar que elas são filhas da puta. Esse Magazine Luiza, se a gente volta na história, vai falar, Roma Detective. Não é Roma. Quer dizer, é Império Romano do Oriente tá como Roma, Riso, ou não?